Abram comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, foi a palavra que o Senhor me direcionou para essa noite. João, capítulo 20. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Oh, aleluia. Bendito foi Davi ao dizer: é melhor estar na porta da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar nessa noite. Olhe para alguém aí do seu lado e diga para essa pessoa: que bom que você veio. Que bom que Deus te trouxe. Aleluia. Que bom que você está aqui. Diga para ela: que bom que você sentou do meu lado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Isso é um privilégio, né? Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 20. Essa palavra voltou ao meu coração como palavra de Deus para essa noite. De certo Deus fará algo novo, eu creio. Diz assim o texto sagrado: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou então Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. E viu que o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Mas eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, porém Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. E enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro. E viu então 2 anjos vestidos de branco assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Então perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E pensando ela em se tratar do jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei e o buscarei. E disse-lhe então Jesus: Maria! E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Então lhe disse Jesus: não me detenhas, pois ainda não fui para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diga-lhes que eu vou para o meu pai, vosso pai, o meu Deus, vosso Deus. E Maria Madalena foi, diga comigo, ela foi. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor e lhe disse todas as coisas que ele lhe falar. E você diz amém? Amém. Glória a Deus. Não sei. Ai, tá muito melhor, Fabrício. Beijo no seu coração, tá? O que vale é a intenção, mas eu vou ficar com esse aqui, tá? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra de ordem debaixo dessa atmosfera profética que nós estamos vivendo aqui nessa noite, tá bom?
Quando eu disser 3, acompanhado da sua mão sobre o ombro de alguém, acrescido de um leve empurrão, calma, calma, no 3, você vai dizer, vai. Entendeu? Calma que eu não contei até 3 ainda. É no 3, tá bom? Quando eu disser 3, você impõe as mãos no ombro e diz, vai. Amém? É 1, é 2, é 3, vai. Isso, vai. Vai para onde? Vai para o centro da vontade de Deus. Vai para aquilo que Deus está te chamando. Vai para cumprir o propósito de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Sendo ainda escuro, madrugada do primeiro dia da semana, o texto diz, Maria Madalena foi. Por isso eu pedi para você virar para a pessoa que está ao seu lado e dizer para ela, vai. Né? É interessante porque a palavra vai é uma palavra de ordem profética que acompanhava normalmente. Na verdade, ela antecedia muitos dos milagres que estavam prestes a acontecer. Por exemplo, no segundo livro dos Reis, uma viúva encontra-se com Eliseu e ela diz, meu marido teu servo morreu, tu sabes que ele era profeta, um homem temente a Deus, e agora o credor está à porta a levar-me os meus 2 filhos como pagamento de uma dívida. E aí Eliseu diz para ela, declara-me o que tens em casa. E ela diz, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. E aí ele diz assim para ela, vai, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite da botija sobre os vasos. Aí ela volta depois de ter presenciado o milagre. E aí ela diz, e agora o que eu faço? E ele diz, agora vai. Vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivem do resto. Esse é apenas um dos exemplos que recheiam manifestações milagrosas que antecediam prodígios e ações extraordinárias da parte de Deus no Antigo Testamento. A mesma coisa Jesus vai fazer no Novo Testamento. E a mesma coisa outros farão depois de Jesus, depois da assunção de Jesus. Mas é interessante perceber esse comando, né? Essa palavra de comando no texto de João, apresentando o comportamento de Maria. A Maria Madalena, aquela da qual o Senhor expelira 7 espíritos imundos. Uma mulher que decidiu servir ao Senhor por gratidão. Gratidão é o que nos move no serviço a Deus. Se não formos movidos por amor, nos moveremos pouquíssimo tempo. Se não formos movidos por gratidão, seremos movidos por pouquíssimo tempo. Nós nos movemos por gratidão, nos movemos por amor. A oferta é secundária, o êxtase é secundário, a devoção religiosa é secundária, a intenção que nos move e que nos moverá daqui até a eternidade é o amor. Como disse o próprio apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, ainda que de todos os dons, ainda que depois de tudo isso, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como o som que soa de um metal quando bate ou de um sino quando tine. Maria é uma das exemplificações mais perfeitas de uma composição, por exemplo, que eu não sei se é da própria Fernanda Brum, mas sei que é de interpretação dela. Há uma canção dela que fala de perdão em dado momento que diz assim, só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Está falando de serviço, isso é o que nos move. Maria Madalena foi uma das mulheres que decidiu largar tudo para servir ao Senhor. Apesar de Jesus ter 12 apóstolos ao redor da sua mesa, ele tinha muitas mulheres ao redor desses apóstolos, ao redor do seu próprio ministério. O texto é claro em dizer, não estou falando isso só por estar numa conferência de mulheres, ou voltada ainda mais para as mulheres, ou realizada por mulheres, mas porque é uma verdade bíblica. A palavra do Senhor, ela vai deixar claro, se não me engano, Lucas capítulo de número 8, em que o ministério de Jesus, ele era servido, e não apenas servido, mas também sustentado por mulheres. Mulheres serviam e sustentavam o ministério de Jesus. E eu estou falando economicamente. Fiquem tranquilos, ainda tem luz o suficiente, tá bom?
era sustentado pelo ministério, o ministério era sustentado por mulheres. Muitas mulheres, Joana, Maria Madalena, sua própria mãe, mas para frente isso continuou. E essas mulheres serviam a ele por amor e gratidão. E é isso que nos move. Maria Madalena ficou extremamente, você percebe, apaixonada. Não tinha nela nada que pudesse retribuir aquilo que ela recebeu em Jesus. O perdão, a redenção. Poder dormir e acordar e não ter mais o sentimento de culpa, nem ser atormentada por espíritos imundos, nem ser condenada pelo seu próprio coração. As maiores condenações que cercam a nossa vida não são a que as pessoas dirigem ao nosso respeito. Eu não sei se você já parou para pensar, mas pense nisso um pouco essa noite. Nada do que alguém diz sobre você pesa mais sobre você do que aquilo que você acha de si mesmo. Eu falo sobre você alguma coisa agora que te ofende, que te chateia, que te magoa, mas depois vem alguém que te elogia, depois vem alguém que acha uma coisa diferente do que eu disse, e vai ver isso acumula coisas boas a seu respeito, e apesar de saber que 2, 3, 10 ou 30 não gostam de você, há outras pessoas que te conhecem de perto, que te respeitam e que trazem bálsamo para a ferida de que outros abriram. Normalmente é assim. Agora não há bálsamo que venha curar, não há chave que venha abrir cadeias quando você é o próprio carcereiro de si mesmo. Quando você pensa sobre si, coisas de si mesmo, porque você se vê por dentro. Quando você, por exemplo, é um viciado e alguém diz, você é uma bênção, mas você sabe que se masturba. E você diz, eu não sou isso, eu sei quem eu sou um masturbador, eu sou um promíscuo. Ou quando alguém diz para você, você é uma bênção, você é uma santa mulher de Deus, mas você é viciada em filmes pornográficos pela internet e ninguém pode baixar o Google, o histórico do Google dos seus vídeos, porque senão você vai ficar exposto e você pensa, eu sou uma miserável. Independente do que pensam de mim, você se olha pela janela de dentro e você sabe quem você e se condena por isso. Você se julga. Muitas vezes por isso você não consegue ter uma vida como você gostaria de viver com Deus. Não porque Deus não esteja disposto a te oferecer perdão, redenção, salvação plena, alegria da salvação, mas porque você se pune, porque você se condena, porque ninguém é mais cruel com você do que você é capaz de ser cruel consigo mesmo. Isso é tão intrínseco do nosso egocentrismo, de quem nós somos, de como somos formados, independente de classe social. Eu estou falando da nossa natureza adâmica caída. Isto é tão involuntário que isso independe de personalidade, independe de formação de caráter educacional. Isso tem a ver com o que Jeremias falou, isso tem a ver com o que Davi disse, quando ambos disseram, em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. E eu te pergunto, um feto pode pecar no ventre do seu pai e da sua mãe? Perdão, no ventre da sua mãe? Não, não pode pecar. Ele está dizendo, eu nunca vou me desvencilhar dessa natureza caída que nasceu comigo desde o dia em que o pecado entrou no Éden por permissão do homem, que deveria governar a terra e sujeitar ela a ele e não ao contrário. Por causa disso convivemos com a mesma realidade que Paulo, mesmo sendo grande apóstolo Paulo, vai conviver e mesmo já para o final de sua vida vai reconhecer isso em carta aberta quando escreve aos Romanos. Ele diz, o querer bem está em mim e eu tenho o desejo de fazê-lo. E é isso que nos martiriza por dentro. Não é o fato de não sermos bons, não. É o fato de sabermos que temos potencial para ser, mas não conseguimos. É perceber em dado momento de maturidade da vida e maturidade da fé que o nosso problema não é o pastor, não é a pastora, não é a igreja, não é o ministério, mas é a nossa procrastinação pessoal, é a nossa incompetência pessoal, é a nossa preguiça espiritual, é a nossa negligência emocional que vai incomodando a nossa vida. E nesse ponto da vida, que normalmente é quando nós ficamos debaixo de um pé de zimbro, como ficou o profeta Elias, entendendo, Senhor, eu sei que tu querias fazer uma nova história na minha vida, eu sei que tu querias começar um novo capítulo na descendência na minha família a partir de mim, mas eu não sou melhor do que os meus pais. Pelo contrário, ao invés de ser um ponto de propulsão para melhorar toda a hereditariedade que virá após de você, a partir de você, não, você começa a achar que todo mundo que veio antes conseguiu ser melhor do que você. E todo mundo que virá depois não se comparará a você. De tão bons que eles são em relação a você. Sem saber que na verdade essa pessoa que está ao seu lado pode ter o cabelo diferente, a cor diferente, o jeito diferente, mas ela está travando as mesmas guerras nesse momento.
nesse momento da vida, começamos a atribuir para Deus, ou melhor, começamos a tirar do atributo divino a capacidade dele de resolver todas as coisas, a capacidade dele de ter poder para fazer tudo. A palavra que o próprio profeta, na verdade o próprio Deus, na primeira pessoa, usando a boca do profeta, vai dizer: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Mas por que começamos a tirar o atributo do poder divino do Deus que pode tudo, inclusive mudar a nossa história? Porque começamos a perceber que são coisas que não dependem de Deus. E é nessa hora então que a gente se desespera, porque começa a perceber que Deus sempre cooperou com a gente, é a gente que não está cooperando com Deus. E então começamos a pensar: Senhor, se tu continuar precisando contar comigo, acabou o plano divino na minha vida, porque o Senhor é fiel em cumprir a sua parte, mas eu não estou conseguindo fazer a minha. E então começamos a ficar desesperados e dizer: Deus, eu não sei se eu vou viver o cumprimento de tudo aquilo que tu disse que eu viveria quando tu me chamou. Porque quando tu me chamou eu tinha muito gás, quando tu me chamou eu tinha muita força, quando tu me chamou eu tinha muita fé, e eu acreditava que era possível, e eu lutei contra pessoas, eu lutei contra crises, eu lutei contra demônios, eu estive firme diante das tempestades, e minha casa nunca foi construída sobre areia. Mas o problema agora sou eu, Deus. Ficamos então desesperados e começamos a achar, preste atenção, e começamos a achar que Deus só pode coisas, que Deus não pode pessoas. Eu vou falar, é desse jeito mesmo, não tem como tentar explicar uma coisa tão complexa de maneira mais objetiva. Vai ver, você nem vai conseguir verbalizar da mesma forma, mas eu sei que vai sentir como deve sentir. De tanto vermos Deus fazendo coisas, começamos a achar que Ele tem poder para fazer todas as coisas, mas não tem poder para as pessoas. Padronizamos o livre-arbítrio como justificativa de áreas da nossa vida das quais Deus não pode mover, Deus não pode entrar, Deus não pode transformar. Mas isso é um equívoco muito grande. Por isso, em carta aberta, escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer: o querer bem está em mim, mas ocorre que todas as vezes que eu vou executá-lo, ou seja, que eu vou fazer aquilo que eu projetei, aquilo que eu programei, aquilo que eu desejei, encontro outra lei, isto é, nos meus membros, operando contra a vontade do Espírito, que me impede de querer executar o bem que está em mim. De modo que o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, faço. E ele se autodenomina miserável, é como ele se sente. Miserável homem que sou. E isso aqui não é para agradar ninguém não. Em outros momentos Paulo vai demonstrar a mesma conotação. Ele diz, e não é para poder autofragilizar, para parecer mais santo do que a gente, não. É uma realidade do cognitivo de Paulo. Ele sabe, ele pensa, ele reconhece, e ele diz: porque de todos eu sinto que eu sou mais miserável. E vamos falar a verdade, será que em algum momento de autoavaliação pessoal, pessoas que você nem respeitava em dias que você se sentia muito crente, em dias que você se sentia muito santificado, hoje você percebe que elas parece que romperam e avançaram até mais do que você? E a gente se sente miserável. Miserável homem que sou-me, quem me livrará do corpo desta morte? Mas não termina nessa decadência. Então ele vem trazendo para nós o que de fato significa o evangelho da graça. Não por mérito, não por obras, mas por graça, favor imerecível. Então ele diz: mas graças dou a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tem mais alguém aqui para se unir à voz profética de Paulo e dizer: eu dou graças a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Dê graças aí agora, dê graças aí agora. Misture essas palmas com graças a Deus, graças a Jesus, graças. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia.
Esse momento da vida onde constatamos a nossa miserabilidade e pensamos que estamos perdidos de tudo, é aí que estamos melhorando, mas não percebemos. Por quê? Porque é quando de fato e de verdade a graça de Deus tem liberdade no vazio da nossa alma para manifestar o tamanho da sua grandeza, o tamanho da sua relevância, o tamanho da sua generosidade. Oh, diga para umas 3 pessoas aí pelo menos, é graça. Diga, é graça. Eu falei para 3, vai, diz com graça. Diga, é graça com graça. Diga isso com graça. É graça. Não é porque você merece, é porque Ele é. Não é porque você é o bonzão, é porque Ele é. Maria Madalena era uma mulher que tinha 7 espíritos imundos e agora se tornou uma das principais investidoras, sustentadoras, mantenedoras, discípulas fiéis de Jesus e a primeira missionária evangelista a trazer a verdadeira mensagem das boas novas da história, dizendo que Cristo ressuscitou. Movida por amor e gratidão, ela vai ao túmulo. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa que Deus está mandando eu dizer aqui para alguém: culpa não te move. Culpa não te move. O que aconteceu no seu passado não te move. Jesus chega à aldeia de Betânia para ressuscitar Lázaro, irmão de Marta e Maria. Quem sabe do que eu estou falando, diga eu. 3 dias e ele já estava sepultado. Perdão, já era o 4º dia. Aí Marta o recebe à entrada da aldeia de Betânia e ela responsabiliza Jesus pela morte de Lázaro. Ou seja, segundo Marta, se tivesse um obituário de Lázaro, na hora que estivesse causa da morte, ela diria a ausência de Jesus. E não é que isso mata mesmo? Não foi do caso que Lázaro morreu. Se tu estivesses aqui, diz ela para ele, meu irmão não tinha morrido. Presta atenção. Se tu estivesses aqui, ou seja, tudo que Marta queria era que Jesus estivesse. Marta tem fé. Marta é uma mulher de fé. Ela tem tanta fé que ela acredita até no que não aconteceu. Eu tenho certeza, não foi o que aconteceu, mas eu tenho certeza que se tu estivesses aqui, o que está acontecendo hoje não tinha acontecido. Marta é uma mulher de fé. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não adianta ter fé e alocá-la no lugar errado. Entende? Você conhece pessoas de fé, mas alojam a fé em lugares errados. Não é uma fé que te move, é a fé em Jesus que te move. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz assim: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Futuro. Só que Marta está no se estivesse, passado. A fé não é as coisas que você espera do passado. A fé é a certeza, a expectativa. Você coloca expectativa no que passou? Responda para mim aí com inteligência. Você coloca expectativa, esperança no que passou? Não, gente, expectativa fala do que vem. Expectativa fala do que eu espero. Eu não posso esperar do que já foi. Eu espero do que virá, eu espero do futuro. Marta tem fé, mas está colocando a sua fé no passado. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz: teu irmão está dizendo, Marta, pega essa fé que tu está botando no passado e joga ela para frente. Joga ela para frente. Marta, teu irmão há de ressuscitar, futuro. Marta ouve aquela palavra e de ver lançar a fé para o futuro, lança para o futuro demais. Por quê? Porque ela pega a fé e joga no passado. Depois pega a fé e joga no futuro. E esse é o nosso problema. Usar a fé para trazer apenas resultado. Quando fé não importa no resultado. Fé precisa ser usada no processo. Você não crê quando acontece. Você tem que crer quando não acontece. Jesus nunca deu graças por nenhum milagre que ele havia feito. Absolutamente nenhum. Você não vai ver em nenhuma das manifestações milagrosas Jesus dando graça por nada do que ele fez. Ele não deu graças por ter multiplicado pães e peixes. Ele deu graças antes de multiplicar pães e peixes. Ele nunca deu graça pela multiplicação. Ele pegou 5 pães, 2 peixinhos e diz: eu te dou graças. Por quê? Pela multiplicação? Não, eu não te dou graças pelo que eu terei. Eu te dou graças pelo que eu tenho agora em minhas mãos.
Jesus, não. Por quê? Porque não adianta ter fé só no passado. Se você crê no que não aconteceu, é crer em nada. E também não adianta pegar a fé e jogar lá para o futuro. Por quê? É neutralizar o presente. Quem só espera do amanhã não vive o... Entendeu? Marta mostra isso para a gente. Jesus mostra que não pode ser assim. Se tu estivesses aqui, passado, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Está dizendo, traz tua fé para o agora. Aí ela diz assim, eu sei no grego é eu creio. Olha o que ela diz, eu creio naquele grande dia. Aí ela tira do passado e joga lá no... Só que o irmão dela precisa levantar. Esse é o problema da gente. Ah, Senhor, porque se eu tivesse sido crente antes. Ah, porque se eu tivesse te conhecido antes de ter conhecido meu marido. Ah, porque seu se não move nada. Jesus está dizendo, ei, o que eu não fiz lá não me impede de fazer o que eu estou para fazer agora. É isso que Jesus está dizendo para Marta. Ouça isso aí. Ela diz, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, naquele grande dia. Tirou do passado, jogou para o futuro. Aí Jesus olha para ela e diz assim, Marta, se credes, quando? Ontem? Quando? Amanhã? Não, eu quero que você creia. Para de usar fé para glorificar no resultado. No resultado você não precisa de fé, até incrédulo constata. Você não precisa de fé no resultado, você precisa de fé durante o processo. Eu te desafio esse ano ainda a dar um culto de ação de graça sem explicar para os outros o motivo pelo qual você está dando. Eu desafio você que tem uma causa na justiça, pedir os crentes aí para fazer uma reunião lá na tua casa, comprar um bolo, regar de Coca-Cola, suco natural, comprar salgadinho, fazer um louvor maneiro, vir na igreja, carregar a caixa de som, chamar os vizinhos. E quando alguém pergunta, é culto de ação de graça, é alguém que está fazendo aniversário? Você diz, não. Então é o quê? Eu só quero render graças. Mas o que foi? Causa na justiça que saiu? Você vai dizer, não, eu vou, no resultado todo mundo adora. Eu vou mostrar para Deus a minha gratidão no processo. Eu vou mostrar para Deus a minha fé durante o processo. O que Jesus está deixando claro para Marta, aí ele conjuga. Ele não conjuga no passado, ele não conjuga no futuro. Eu acho isso maravilhoso, porque se tem alguém que tem o poder verbal de se autoconjugar, tanto no passado quanto no futuro, é Jesus. Jesus poderia ter dito para ela, Marta, eu fui a ressurreição e a vida, porque se o cordeiro já estava preparado para ser entregue antes da fundação do mundo, Jesus poderia ter dito, eu fui, como prova de que o plano já estava pronto, só faltava ser executado. Jesus também poderia dizer, Marta, eu serei, se ele quisesse usar a evidência da ressurreição só depois do sepulcro. Então ele poderia dizer, Marta, eu serei a ressurreição e a vida. Mas não, ele sabe que ele foi, ele será e é para sempre. Mas Marta não tem o foi e não sabe até quando terá o será. Tudo que Marta tem é o agora. Aí ele olha para ela e não diz eu fui. Ele olha para ela e não diz eu serei. Você está entendendo? Jesus está dizendo eu posso tudo. Mas não adianta você saber que eu posso tudo. Você tem que entender que eu posso agora. Você tem que entender que eu posso já. Aí ele olha para ela e diz, Marta, eu sou. É presente. A galerinha me ouve, pode dar um amém? Jesus está dizendo a alguém hoje aqui, eu não fui, não apenas serei, eu sou hoje para você nessa sexta-feira. O que você precisa que eu seja? Eu sou a ressurreição e a vida. E se você crer em mim, quando? Ontem? Quando? Amanhã? Não. Se você crer em mim, agora, hoje, ainda que esteja morto, viverá. A palavra do Senhor nos dá uma chave para a vitória. Diga comigo, chave para a vitória. Diga, chave para a vitória. Tem gente que ainda está letárgico, não falou. Diga chave para a vitória. Ele disse, esta é a vitória que vence o mundo. Isso é uma chave. Isso é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé.
Você diz assim: irmã Camila, mas eu tenho muitos pecados, eu tenho muitas falhas. O Senhor está dizendo: o problema não são os muitos pecados, o problema é a pouca fé. Maria Madalena, e eu me volto uma vez mais para João 20, foi perdoada, foi salva. Alguém aqui que ainda... Há alguém aqui, não é uma pergunta, não precisa se manifestar, que mesmo sendo crente nunca sentiu de verdade a alegria da salvação? Aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que faz você comer arroz, feijão e carne moída, arroz, feijão e ovo, arroz e feijão, só feijão e farinha, mas você não consegue se diminuir por causa de um prato de comida, porque você percebe que apesar de só estar comendo caldo de feijão e farinha, você ainda está melhor do que merece. Por quê? Por causa da comida? Não, por causa da salvação. E nada te alegra mais do que isso. Maria Madalena é uma mulher redimida, é uma mulher agraciada. Ela é movida desde então por amor e gratidão. Em dias difíceis como nesses que nos sentimos miseráveis, como nesses que precisamos de milagres extraordinários, como nesses em que precisamos de um choque de realidade para poder colocar nossa fé na direção certa, perdemos por um pouco a alegria da salvação. Perdemos por um pouco o entendimento do que realmente é o propósito de vida. E começamos a atribuir para Deus, ou melhor, a pensar de Deus, que Ele pensa de nós o que nós pensamos de nós mesmos. Por isso João vai escrever e vai dizer: se teu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração. Porque, como eu disse no início, nada é pior e é mais cruel. Nada do que alguém faça com você do lado de fora te tortura mais do que aquilo que você pensa de si mesmo, do seu lado de dentro. Em momentos assim temos muita dificuldade, por exemplo, de orarmos, de falarmos com Deus. Por quê? Porque nesses momentos totalmente conscientes da nossa miserabilidade, do nosso erro, do nosso pecado, começamos a pensar que Deus pensa de nós o que nós pensamos de nós. Então, se você fica alguns dias sem orar, vai ficar mais alguns dias, mesmo que precise. Por quê? Porque vai começar a ter vontade de orar, mas não vai conseguir voltar a orar, porque já está com vergonha de ter ficado tanto tempo sem orar. Então você diz: eu poderia até orar que isso iria resolver minha vida, mas já tem tantos dias que eu não compareço diante da presença de Deus. Como é que agora eu vou comparecer só para pedir isso? Eu não tenho coragem, mas a alma está em frangalhos dizendo: vai lá e pede arrego. Mas a gente tem dificuldade de se humilhar, porque no final a gente ainda acha que isso não é humilhação. A gente acha que isso na verdade é nobreza de espírito, como quem diz: como eu vou comparecer diante de Deus assim? Mas na verdade é o seu ego dizendo: não desce não. E começamos então a pensar que Deus pensa de nós o que nós pensamos de nós. Olhe para alguém e diga: Deus não pensa de você o que você acha de si mesmo. Diga de novo. Agora olha que você acabou de dizer. Você disse: Deus não pensa o que você acha. Deus não pensa o que... Ou seja, você só acha, Deus sabe. Tem coisas a seu respeito que você só vai saber de si mesmo daqui a 10 anos, mas Deus já sabe hoje, Deus já sabe agora. Tem coisas que hoje você diz sobre si mesmo: eu nunca, e Deus está dizendo: daqui a 1 ano você muda isso tudo. Deus sabe coisas de você que você ainda vai descobrir sobre si mesmo. E Deus não pensa de você o que você pensa sobre si mesmo, porque isso seria trazer a mente do divino e limitá-la a essa caixinha de neurônios que fica dentro do seu crânio. Isso tiraria Deus do apogeu de sua glória e traria Ele para esse seu pensamento limitado. Mas não é isso que os profetas dizem acerca da mente de Deus. Primeira coisa, o que eles dizem: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quem conheceu a mente de Deus? Quem pode trafegar pelo seu entendimento?
entendimento, quem pode compreender? Aquele que tem o seu tronco da cintura para cima no universo, e a terra é como a poeira do estrado dos seus pés. Quem entenderá o trovão do seu poder? A raiz de Jessé, o lírio dos vales, o ancião de dias, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, aleluia, o todo-poderoso, o terrível valente de Jacó, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que criou todas as coisas pelo poder de sua palavra. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito existiria. O alfa, o ômega, aquele que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, falaria e não cumpriria, prometeria e não realizaria, aquele que é fiel para cumprir a sua palavra, o Deus todo-poderoso, Senhor dos vivos e dos mortos, a rosa de Sarão, a resplandecente estrela da alva, o leão da tribo de Judá. Como entender a mente desse Deus? Primeira coisa, você não pode definir o que Deus pensa. Grave isso nessa noite. Você viverá a quebra de uma cadeia invisível, porém real, dentro da sua alma. Você não pode definir o que Deus pensa. Você não sabe o que Deus pensa. Você tem um vislumbre, você tem uma suspeita. Então pare de achar que você não pode se aproximar de Deus, porque Deus pensa de você o que você tem achado de si mesmo. Ele diz: os meus pensamentos são mais que os vossos pensamentos. E ele diz: eu sei. Ou seja, você não sabe nada. Quem sabe? Eu sei. Meu irmão, Deus está ostentando diante da gente, e só não lê quem não quer. Ele está olhando com todo carinho e amor do mundo, que só um pai como ele poderia fazer, e está dizendo: você não sabe. Jó foi considerado um dos homens mais sábios do mundo antigo, um filósofo com dificuldade de interpretação teológica até hoje. Até hoje. Que mente brilhante, que cabeção, que crânio. E quando foi atribuir algumas das suas perguntas para Deus, tentando se justificar, para saber se fez alguma coisa para estar passando pelo que passava, capítulo 38, o Senhor aparece a Jó e diz assim para ele: cinge os teus lombos como homem, e então falarei contigo. Mas só que ele já estava falando. Então Deus não estava dizendo que falaria com ele. Deus já estava falando com ele, mas já começou falando, detonando. O que Deus está dizendo é: quando você for homem, você me chama para conversar de novo. A gente não sabe. Ele fez aproximadamente 70 perguntas para Deus. Deus responde todas as suas perguntas com outras perguntas. Me irrita quando ele faz isso. Mas as perguntas de Deus são respostas. Deus é tão Deus que quando pergunta ainda responde. E então, depois de ouvir todos os questionamentos que Deus está fazendo, no contraposto das perguntas que Jó acabaram de fazer, aí ele diz assim: agora fala, o que você quer saber? Aí Jó diz: agora mais nada. Agora eu me calarei e tu me ensinarás. Eu me inclinarei e tu falarás. Jó está dizendo: depois de ouvir a tua voz, eu não quero falar mais. Depois de ouvir o que tu sabes, eu não quero saber mais nada a não ser saber de ti. Eu quero saber de ti, fale de ti, fale de ti. Quando Deus começa a falar dele, você começa a se desinteressar de você. E você começa então a entender que tudo é dele, nele, por ele, para ele. E isso é que dá sentido à sua vida. O que dá sentido à sua vida não é Deus responder todas as perguntas que você quer saber sobre si mesmo. O que dá sentido à sua vida é chegar ao conhecimento de quem Deus é. Isso dá utilidade para a sua vida. Isso dá funcionalidade para a sua vida. Isso dá instrumentabilidade para a sua vida. Irmã Camila, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que você servirá a Deus tão somente por amor e gratidão. Quando você entender que a vida de Deus em você não é para responder suas perguntas sobre você, é para resolver seus questionamentos sobre Ele. Ele está dizendo: tua vida vai ter sentido quando você entender que o sentido da sua vida sou eu, o Senhor. Quando você entender que o sentido da sua vida sou eu, o seu Deus.
Aleluia. Aleluia. Maria Madalena o serve por amor e gratidão. Completa para mim, por favor. Ela o serve por amor. Vamos lá, ela o serve por amor. Está muito fraco. Ela serve o por amor e gratidão. Porque tudo isso que eu acabei de explicar, que é a obra que ele faz em nós, foi a obra que ele fez na vida de Maria Madalena. Quando o Senhor vai explicando como pode ser feita a obra da salvação, Pedro ouve e diz assim: então é impossível ao homem salvar-se a si mesmo. E Jesus lhe responde: Você está entendendo? Você não salva teu marido. Está entendendo? Você não salva teu filho. Por que você grita tanto com ele? Você não salva ele. Você não salva sua mãe, jovem. Só Jesus salva sua mãe. Então ele diz: sim, é impossível, por isso eu vou salvar vocês. Ele pode. Agora veja, ele não pode só coisas, ele também pode pessoas. Ele não pode só coisas, ele também pode sentimentos. Ele não pode só coisas, ele também pode corações. Ele não pode só coisas, ele também pode pensamentos e intenções. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigada. Aleluia. Quando você vê que Cristo pode tudo em você, ou com você, ou para você, encaixa conforme a sua necessidade, você começa a entender que tamanho amor e tamanha gratidão também faz você poder tudo para Ele, nele ou com Ele. Encaixe de acordo com a sua necessidade. E é o que vai acontecer com Maria Madalena. Eu li todos os versículos, até porque eu pensei que eu pregaria sobre todos, mas Deus me deu um único viés para essa noite. O texto diz: e sendo madrugada ainda no primeiro dia da semana, sendo escuro, veja, ainda era noite. E não é noite igual é noite nos nossos dias, com poste aceso no meio da rua, não, com luz incandescente resplandecendo pelas vielas da cidade, não. É noite, é escuro. E sendo ainda noite, olha o que o texto diz, e eu gosto dessa palavra de ordem: Maria Madalena foi. Vai de novo, mão no ombro dele. Aquele peso de leve. Não machuca, mas também não faz carinho não. Dá um solavanco de leve. E diz: vai. Vai. Mesmo escuro, diga, vai. Mesmo difícil, diga, vai. Mesmo que se sentindo só, empurre aí mais um pouco e diga: vai. Diga: mesmo doendo, vai. Mesmo entristecido, vai. Mesmo tomando antidepressivo, vai. Vai, Maria, vai. Vai, Maria, vai. O que te move não é luz acesa, é amor e gratidão. O que te move não é a economia da Ibovespa, é amor e gratidão. O que te move não é a expectativa que as pessoas têm em você. O que te move é a expectativa que você tem em Deus. Vai, Maria, vai. Sendo ainda escuro, Maria foi. Maria foi. Eu estou sentindo de Deus isso para a minha vida. Antes de pregar para qualquer pessoa, o Espírito de Deus está ministrando ao meu coração. Ele sabe como eu vim triste hoje para cá, e Ele está dizendo: vai, Camila. Vai, Camila. E eu sinto que Ele está dizendo a alguém hoje aqui: não precisa fazer muita coisa, só precisa deixar se mover por amor e gratidão. Só precisa deixar se mover por amor e gratidão. E sendo ainda escuro, eu não gosto de andar no escuro. Eu não gosto de andar no escuro.
Escuro fala de trevas, escuro fala de noite, escuro fala do dia mau. Eu particularmente não gosto de andar de noite. A própria palavra de Deus diz que os filhos da luz são filhos da obediência, e os filhos da obediência não andam em trevas. Em outras versões vão dizer, e os filhos da luz andam enquanto é dia. O próprio Jesus em João 9, quando vai curar o cego de nascença, ele diz, convém eu fazer as obras do meu Pai enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto eu estou no mundo. Eu sou a luz do mundo. Aí ele diz, vocês são o sal da terra e quem é luz pode até não gostar de andar no escuro, mas significa que tem instrumentos para trafegar durante a noite. Eu vou dar uma dica, por exemplo. Hoje, quando eu saí do quarto de hotel que nós estávamos hospedados, os sensores de luz foram colocados muito alto. Sensores, aqueles que quando a gente aparece com a presença, né, ele acende automaticamente. Mas às vezes a gente aparece e infelizmente algumas pessoas não fazem a medição correta e coloca muito alto. Então a pessoa tem que ter de 1,70 m para cima para poder o sensor identificar a presença. Infelizmente não é o meu caso. Então eu fui passando e o troço não foi acendendo, e aquilo me irrita, porque em mente de pregador tudo funciona em outra voltagem. E aí eu já vou caminhando dizendo, tá me faltando presença. E aí eu peguei a lanterna. A Raquel falou, Camila, liga a lanterna do celular para não tropeçar. E aí fui lá na lanterna do celular, pum, coloquei luz. Gosto de andar de noite? Não. Gosto de andar no escuro? Não. É próprio andar no escuro? Não. Mas eu tinha um compromisso, eu tinha que vir aqui. E eu não podia deixar de sair porque o corredor ia atrasar mais ainda por causa disso ou daquilo. Então eu tenho um instrumento, eu usei um instrumento. Eu coloquei a lanterna do meu celular e coloquei. E caminhei mais devagar, mas caminhei. Eu não saí correndo, mas saí. Eu não fui depressa, mas eu fui. Você está entendendo o que o Senhor está te falando numa atmosfera espiritual? Quando a causa é urgente, quando o motivo é nobre, a gente não espera o dia clarear. E como é que faz, irmã Camila? A gente vai com o que tem. A gente faz como a gente pode, porque não pode deixar de fazer o que precisa ser feito. Eu acho isso aqui maravilhoso, irmãos. É domingo de manhã, é madrugada, ainda está escuro, mas o texto diz, e Maria Madalena foi. É o tipo de pessoa que alguém diz assim, vamos esperar clarear, não posso. É o tipo de gente que diz assim, deixa a poeira baixar, não posso. Espera um pouco mais tarde que aí vai todo mundo junto, quem quer vir vem agora, porque eu vou agora. E ela move mais umas 2 ou 3 e vão todas juntas ao sepulcro. Porque quando você está motivado a fazer o que precisa ser feito, meu irmão, não tem dia, não tem noite. Você tem um poder de motivar as pessoas. Não é o dia nem a noite, é você. Ela sai e junto com ela umas 2 ou 3 mulheres. E o porquê que ela quer ir ao sepulcro? Porque ela quer dar continuidade, ou ela quer verificar os cuidados no preparativo do sepultamento do Senhor. Jesus não morreu de morte natural nem de coisa comum, mas como um criminoso foi crucificado por Roma, entregue pelos judeus. E agora esse Cristo teve todo o seu cuidado perfeito, porque José de Arimateia manifestou a sua fé pública, removeu do madeiro, limpou ele. Nicodemos, o que seguia de noite, veio trazendo praticamente 34 quilos de especiaria, só para poder embalsamar, perfumar, limpar. O lençol era de linho puro, que nunca tinha sido usado. E o sepulcro era novo também. Agora responda para mim, Cristo foi bem cuidado, sim ou não? Sim ou não? Parece até que ele não sabia que ia receber tanto cuidado. Parece até que o pai cuidou dele na ausência dele. Não, isso aqui é loucura o que eu estou dizendo, mas parece verdade. Porque quando Maria derrama sobre ele o nardo caro, da cabeça até os pés, e quando ela coloca sobre ele cabelo, e enxuga e faz isso e faz aquilo, alguém se indigna e diz assim, podia ter usado para dar aos pobres, Judas, né? Indignado com aquele movimento, ele pensou, mas acredito que outros pensaram também. E ele diz, ninguém se incomode com isso, vocês me têm convosco sempre. E ela já está me preparando para aquele grande dia. Só que na verdade aquele dia já estava preparado. José de Arimateia e Nicodemos estavam ali. Jesus morreu, morte de cruz, mas teve todos os cuidados e dignidade que todo judeu tem ao ser sepultado. O texto é claro, em João 19, no último versículo, antes do 20, aonde vai dizer como se faz aos judeus, ou como é de costume a todos os
judeus. Qualquer criminoso que deveria ser sepultado ou não merecia o sepultamento e deveria ser jogado numa vala como qualquer indigente, graças a Deus, a profecia e a José de Arimateia, Jesus teve todas as honras que merece um judeu ter. E teve honras de um mestre. Entrou num sepulcro novo dentro de um jardim do qual antes nunca havia sido usado. João ficou lá até o final e viu tudo. E quando chegou, contou tudo o que aconteceu aos outros. Todo mundo sabe que Cristo teve dignidade ao ser enterrado. Porém, Maria ficou até as últimas horas. Mas como ela não embalsamou, como ela não cuidou, como ela não meteu a mão, e mulher, você sabe como que é. Se ela não mete a mão, não aconteceu. A gente nem vê com o olho, a gente só vê com a mão. Todo mundo sabe disso. Alguém mostra um negócio pra gente e diz assim: deixa eu ver isso aqui. Aí, de longe você vê. Não, eu quero pegar. É o nosso jeito de ver, né? A gente paga uma diária para uma faxineira pra gente não ter que meter a mão na faxina. Mas quando chega em casa, qual é o sentimento dela? Eu não vi meu Senhor. Será que sepultaram direito? Eu não toquei nele. Então a mulher acorda, espera passar o sábado santo, madrugada de domingo. Fala a verdade, tu acha que Maria dormiu? Uma pessoa que levanta 3 horas da manhã dormiu? Depois de ter chorado o sábado inteiro santo a morte do Senhor, dormiu? É ruim. Dormiu nada. Deve estar virada na vigília. Mas o texto diz: e sendo ainda escuro, ela foi. Agora vamos parar para pensar em algumas coisas que Maria não pensou. Maria vai para buscar o Senhor. Olha a loucura. Maria vai para buscar o Senhor. Isso tudo movida por amor e gratidão. Eu não quero que você esqueça disso. Ela está indo movida por não é necessidade, é amor e gratidão. Jesus teve toda a dignidade de sepultamento, mas ela não viu, ela não tocou, ela não sabe se está direito, então ela vai lá para cuidar do corpo do morto. Primeira coisa que poderíamos dizer: Maria já morreu, já era. Vai cuidar do corpo de quem já morreu. Só que quando você é movido por amor e gratidão, você dá dignidade até para o seu morto. Irmã Camila, o que é isso? Isso é o auge da gratidão. O que é isso? É quando você expressa cuidado sobre a vida de alguém que não tem mais nada para te oferecer. Mas Camila, o que eu tenho a ver com essa história que a irmã está aplicando? Ora, me parece que aqui nessa noite Deus também trouxe pessoas que estão lutando para serem movidas com amor e gratidão, para lutarem pela vida de outras pessoas que a sociedade já considera morta, por um marido que não vai parar de beber, por um filho que já está viciado em drogas, por um casamento que já está falido, e alguém está dizendo: isso aí já era. E o Senhor te levantou hoje aqui para dizer: mais respeito com o morto dela. Por quê? Porque movida por amor e gratidão, nós damos dignidade até aos nossos mortos. Mano, uma mulher movida por amor e gratidão, um homem movido por amor e gratidão, pode fazer milagres. O que é que o autor da carta aos Hebreus ele vai dizer acerca dos cristãos e vai dar uma ênfase para as mulheres em dias de perseguição? Ele vai dizer: olha, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos estranhos, apagaram a força do fogo. Aí o texto diz assim: mulheres as quais pela fé ressuscitaram os seus mortos. Mas Camila, isso aqui é figurado ou literal? É literal. São mulheres que a notícia chegava e dizia: fulana, corre para casa que teu marido morreu. Morreu não, manda dizer que eu estou chegando em casa. E elas sabiam orar, sabiam impor as mãos, sabiam o que Pedro o apóstolo fazia, sabia como Paulo o apóstolo fazia, e elas chegavam e faziam como sabia que Jesus fazia. Levanta, levanta, levanta. E o texto diz que não eram poucos mortos que eram ressuscitados naqueles dias. Ela se move, ela vai no escuro, mas ela vai para tentar dar dignidade a alguém que ela pensa que não tem numa condição de morte, mas mesmo assim ela vai. E como é que vai? Tá bom, Maria, vai para cuidar do morto. Quer cuidar do morto? Cuida. Mas Maria, você não parou para pensar nem um minuto como é que vai tirar esse morto? Foram 4 soldados, se não me engano 4 ou 5 da guarda romana para mover a pedra. E ela ainda foi selada.
Como é que você acha que você vai ter acesso ao corpo? Está levando o quê? Picareta? O que você está levando, ô Maria? Nada, ela só está levando amor. Não tem uma ferramenta na mão de Maria, não tem um martelo, não tem uma picareta, não tem uma furadeira, não tem uma quebradeira, não tem uma britadeira, não tem nada. Mas o texto está dizendo, madrugada, primeiro dia da semana, ela está indo para buscar o Senhor. Maria, o Senhor está sepultado, mas o texto está dizendo que madrugada do primeiro dia da semana, Maria, sem ferramenta, mas ela, sem uma logística exemplar, mas ela, sem patrocínio, mas ela, sem apoio, mas ela, no escuro, mas ela, Maria não pensou em momento nenhum como é que ia remover a pedra. Maria não pensou em momento nenhum quanto pesaria o corpo de um morto. E todo mundo sabe que o peso do corpo morto pesa mais do que o vivo. Só que ela está indo e está dizendo, eu vou buscar o meu Senhor. Quando você está movido aí, meu irmão, por amor e gratidão, quando você vai para buscar, oh, quem pode entender a força dessas palavras-chave no texto? Ela não está indo para armar confusão, ela não está indo para fazer uma perícia técnica, ela não está indo para fazer uma anatomia, não. Ela está indo para buscar. Perceba que os anjos perguntam, a que buscais? Ela diz, eu busco o meu Senhor. Depois o próprio Jesus pergunta para ela, mulher, por que choras? A quem buscais? E ela diz, eu busco o meu Senhor. Olha doida, dize-me onde o puseste e eu irei. E o buscarei, e o pegarei, e o trarei. Ela foi para buscar. Pega na mão de alguém debaixo dessa unção fortíssima que está descendo sobre nós aqui. Segure com firmeza. Segure com firmeza. Segure com firmeza. Diga para essa pessoa, amor e gratidão te levam a buscar. Sacode essa pessoa e diz, quem veio buscar, sacode, sacode, diga, se veio buscar, vai levar, vai levar, vai levar a boa nova, vai levar a palavra da salvação, vai levar a vitória. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, buscai e achareis. O que pede recebe, é o que busca encontra, e é o que bate se abre. Deus me trouxe aqui para dizer a alguém, não tem sido fácil a caminhada da sua busca. Eu tenho visto você caminhar enquanto é noite. Eu vejo os seus vales. Eu vejo que você queria correr, mas tem que caminhar devagar. Eu vejo que você queria voar, mas ainda não é dia. Você tem que tatear. Mas eu tenho visto a força da sua busca, por amor e gratidão a ser melhor, por amor e gratidão a fazer melhor. Você não para de caminhar. O Senhor está dizendo, vem buscando como dá, mas não deixe de buscar, porque você vai levar, vai levar, vai levar. E vai levar muito mais do que veio buscar, tá? Deus está mandando eu dizer isso para alguém. Você vai levar muito mais do que veio buscar. Você vai levar muito mais do que veio buscar. Estou sentindo graça de Deus para liberar isso aqui nessa noite. Você vai levar muito mais do que veio buscar. Eu lhe digo mais, você veio para carregar e vai sair daqui carregado pela bênção, carregado pela notícia, carregado pelo milagre, carregado. Você vai levar muito mais do que veio buscar. Vai levar muito mais do que veio buscar. Vai levar muito mais do que veio buscar. Foi ver fulano? Não, fui buscar o meu Senhor. Mas você investiu em pulseira para quê? Porque eu fui buscar o meu Senhor. Mas tanta igreja aqui perto, você vai lá. Vou buscar o meu Senhor. Quando ela
chega lá, preste atenção. Quando ela chega lá, a pedra fora, diz o texto, removida do lugar. Fala comigo, ainda bem, né? Não, você ficou sem graça. Diz de novo, ainda bem, né? Só que veja bem, o que deveria ser motivo de alegria, para ela é motivo de desespero. Por quê? Em primeiro lugar, ela foi, mas não pensou em momento nenhum como removeria essa pedra. Porque se precisa de 5 soldados romanos para poder movê-la, depois dela estar selada, aonde que 3 mulheres sozinhas iam removê-la? Só que quando a gente é movido, a gente não pensa na logística. Essa conferência é realizada há quanto tempo? Desde a primeira? Ou é a primeira? Essa é a terceira. Ou seja, teve a segunda e teve a primeira. Hoje, talvez elas até cuidem mais da logística. Mas eu imagino que a primeira, sobretudo, ela é movida com muito mais amor e gratidão do que logística. Mulher é assim. Primeiro a gente pensa em fazer. E depois que a gente está fazendo, a gente vê do que precisava para fazer. E no caso, para cunho de fé, de milagre, de sobrenatural, é assim que tem que ser e não pode inverter a ordem. Por quê? Porque se você espera ter para fazer, você não faz nunca. Então você é movido a fazer com o que tem. E aí depois você vai aprendendo o que precisa ter para fazer melhor. Elas dizem, eu vou buscar meu Senhor. E ninguém pensa em como remove a pedra. E eu te pergunto, 3 mulheres frágeis, depois de um jejum virado de sábado, iam conseguir mover essa pedra do lugar? Se precisaram de 5 homens para poder colocá-la no lugar, e ela ainda está selada. Então as 3 removeriam? Não, só que elas diziam, eu vou buscar meu Senhor. Parece a gente quando se envolve nas coisas de Deus. Primeiro a gente diz que vai fazer, e depois a gente sente e diz, meu Deus, como é que eu faço isso? É assim ou não é? Eu não estou dizendo que a conferência foi desse jeito, mas tem muitos lugares que a gente vai, e primeiro o pessoal está animado, diz assim, vamos fazer, ai, vamos. Aí faz. Aí daqui a pouco é no meio, enquanto está fazendo, que viu o que foi fazer. Aí diz assim, menina, quem vai buscar? Mas e o dinheiro do combustível? E o lanche? Tem também o café da manhã. Mas tem que ver quem é que pega, quem é que traz, e que horas começa, e quem vai estar na pulseirinha. Mas o fulano trabalha essa hora. E o outro só vem à noite. E aquele diz que terça não dá para ele, sexta tá de folga, chama o Beltrano. Mas e o outro vai, eu não sei se vai, mas o nome dele entrou na escala, mas ele trocou com a fulana, liga então para Bernadette. É assim o dia inteiro, irmão. O dia inteiro. Tá, mas e aí, a venda das toalhinhas deu certo? Deu. E a pulseira entrou tudo? Não, só cobre o primeiro dia e o segundo, não tem dinheiro. O que faz, meu Deus? Dobra a cantina, traz o fulano, tira do caixa, mistura com o outro, faz assim e faz assado. E quem não queria fazer já fica de longe dizendo, eu falei, eu disse. Só que o texto diz que Maria Madalena não está olhando para quem ficou. O texto diz que Maria Madalena, é isso aí, foi. E outras vieram com ela, porque quem quer vem. Irmão, eu queria tanto estar envolvida nas coisas de Deus, que eu não queria saber quanto que era. Eu sou da época que conferência era com uniforme. E não era uniforme camisa nem pulseira não, era uniforme sapato, blusa, saia, tudo, até o treco de cabelo tinha que ser igual. Aí a líder chegava, e só chegava com 3 cores, a líder mais sábia, né? As outras diziam, que cor vocês querem? E aquela confusão. Minha líder era muito sábia, ela dizia, tem essa e tem essa. Quem que é essa? Levanta a mão. Levantava. Quem que é essa? Pronto, definiu cor. Então vai ser isso aqui. 1 metro e tanto para cada um. Quanto metro você usa? Tanto. Aí ia lá, comprava o rolo inteiro, mandava cortar os tecidos, a gente escrevia o nome na sacola. Ô, tempo bom. Era uma luta, mas era bom. Aí, chegava no dia e perguntava, quem vai participar da festa? Na verdade, isso é hoje. Naquela época não tinha esse negócio de quem vai participar. Ninguém tinha privacidade. Era tipo assim, tá aqui teu tecido, aí se você dissesse assim, não, eu não vou, não vai por quê? A gente chegava na reunião, ó, o tecido é tal. Fulano, aí a gente levantava a mão. 30 era blusa, mais 30 da saia, fora o sapato que tinha que comprar. Aí eu pensava, look total 120, eu e minha mãe desempregada e eu estudante. Aí perguntava, e aí, quem vai participar da escala? Aí a gente queria tão... Já com tecido na mão, tendo 120 cada uma e não sabendo como pagar. Mas Camila, vocês eram inconsequentes? Não, a gente sempre botou a nossa fé pro agora. Aí, pegava o pano, dizia, Senhor, é pra tua glória, eu vou participar, eu vou me esforçar. Porque tem gente que acha que Deus tem que providenciar o que você quer fazer para Ele.
Tinha coisa que eu me recusava. Eu dizia: Deus, isso aqui eu não quero que o Senhor entre, não. Eu preciso fazer isso para o Senhor. O que minha mãe fazia? Pegava o cartão, ia no mercado, a gente comprava farinha de trigo, farinha de tapioca para fazer cuscuz, que minha mãe tem um cuscuz terrível, e o quibe. E o povo da rua que já comia lá em casa, porque também não tinha essa vastidão de condomínio, era um entrando na casa do outro. Todo mundo já sabia quem cozinhava bem. A gente ia pro mercado, comprava as coisas, vendia tabuleiro de quibe e tabuleiro de cuscuz da minha mãe, tudo separadinho, coladinho. Ia lá e passava, cada um em um cartão. E já passava pra mulher assim: Senhor, em nome de Jesus, vai dando vitória. Todo mundo duro, uma luta danada. Passava, comprava, vendia tudo no mesmo dia. Eu levava uns pra escola, outros na rua, e a gente ia vendendo, pegava o dinheiro. Fazia o que com o dinheiro? Investia imediatamente para comprar o restante no cash. Comprava, tinha lucro dobrado, e assim sucessivamente até chegar o dia da festa. No final, na reunião, a gente já estava abusada, porque aí já era assim: uniforme, tudo ok, escala da cantina, quem vai levar não sei o quê, e não sei o que lá, Aí a outra dizia, eu dizia para outra: por que tu não vai participar da festa? Ah, não tenho dinheiro. Levanta a mão aí, levanta a mão. Eu vou te dar sandália. Aí eu vou levar. Aí quando ia eu e minha mãe pro ponto de ônibus, antes de vender os cuscuz e as coisas, quando a gente ia pro ponto de ônibus, que o culto acabava na igreja, que a gente congregava longe, tinha que pegar 2 ônibus para ir pra igreja, aí a gente chegava no ponto de ônibus assim, durinha, né? Porque crente não dava confiança. Chegava durinha no ponto de ônibus. Quando chegava no ponto de ônibus, a gente olhava uma pro e dizia: que a gente fez? E pra que tu ainda foi dar o sapato de Vera? Deixava a Vera ir com o sapato dela. E você que foi se meter na escala, por que não deu refrigerante, quis dar um engradado? Porque ninguém levantou a mão. Eu fico sem graça, né? O couro comia no ponto de ônibus. Quase perdi o ônibus. Vem, moço. Subia na frente, já falava com todo mundo do ônibus, que era o ônibus de sempre. E aí, tudo bom? Tá uma luta, ora por mim. E já saía vendendo ticket. Vai ter um sorteio lá na igreja. Comprava, pagava todo mundo, celebrava a festa, chorava a pampa. Porque festa de mulher é um troço diferente. Chorava uma glória, uma presença de Deus. Abençoava, era abençoado. Por quê? Porque quando você é movido por amor e gratidão vem na frente, e a logística vem depois. Agora escuta o que eu estou te falando. Quando o que te move é amor e gratidão, você esquece da logística. Então Deus providencia. Mas Camila, o que você está dizendo? Elas vão buscar o corpo do Senhor, mas não sabem quem remove a pedra. Aí o texto diz que quando chega lá, a pedra já está. Bota a mão de novo no ombro da pessoa. No 3 você dá aquele empurrãozinho. Eu quero um mais forte do que no início, tá bom? No 3. 1, 2, 3, diga vai. Vai, porque quando você chegar, o Senhor já removeu pedras. O Senhor já cuidou da logística. Deus está dizendo a alguém aqui que tem projetos. Deus está dizendo para alguém: levanta a mão, meu irmão, levanta a mão. Deus está dizendo a alguém aqui que tem projetos. Deus está dizendo a alguém aqui que tem demandas. Ele está dizendo: bota o coração que eu cuido da logística. Bota o coração que eu cuido da logística. Bota a gratidão, bota a tua vontade de servir a Deus. E Deus está dizendo: eu vou cuidar da logística para você. Eu vou abrir porta. Eu vou fazer quem diz não para todo mundo dizer sim para você. Eu vou preparar a estrada. Eu cuido do carro. Eu cuido da demanda. Deus está dizendo: bota o coração que eu providencio o caminho. Eu providencio a logística. Irmã Camila, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Porque só está indo eu e mais 3. E eu já estou sabendo que os mais 3 vão me deixar sozinha. Porque ela começa com 3, mas ela termina sozinha. E na vida às vezes é assim. Tem gente que entra contigo, mas não fica contigo. Começa contigo, mas não termina contigo. Foi ela e mais 3, mas no final Maria ficou. Irmã Camila, o que eu faço? Deus está me autorizando a dizer isso sobre a palavra. Quando Maria chegou, o texto diz: tinha um anjo dentro e outro sentado em cima da pedra. Não tinha gente esperando ela, mas anjos tinham 2.
Vou liberar a palavra para você que ficou cético, para você que acha que Deus não tem mais o ministério angelical, para você que acha que Gabriel, serafins e querubins são figuras alegóricas no céu. Não. Ele faz dos seus ventos seus ministros e dos seus ministros uma labareda de fogo. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que sobe e voa nas asas de 2 querubins. Ele é o Deus de Jacó, que viu e que criou uma escada que ligava o céu e a terra, e os anjos subiam e desciam. Mas Camilo, o que você está dizendo? Se crê, receba. Se não crê, vem na minha fé, que hoje eu dou crede à beça. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: quando te faltar mão humana, estende a mão, porque vai ter anjo descendo e subindo. Vai ter anjo andando contigo durante o dia, vai ter anjo andando contigo durante a noite, vai ter anjo trabalhando contigo naquela cozinha, vai ter anjo trabalhando contigo naquela máquina de costura, vai ter anjo dirigindo o carro contigo. Quando um amigo for pegar você em casa, ou melhor, e você for pegar esse amigo, você senta na frente, dirige o volante, e quando o amigo entrar na frente, você vai sentir a presença tão forte a partir de hoje do que eu estou dizendo, que você vai ter que dizer: amiga, tu sempre anda na frente comigo, mas só por hoje vai atrás, porque desde aquele dia que me faltou mão de homem, Deus botou um varão para seguir do meu lado. Hoje você vai atrás, porque o anjo está na frente comigo. Um deles está vai ter anjo. Ministério de anjo não é brincadeira. Ai, fulano não me ajuda. Ai, Beltrano não ajuda. Mas ajuda qualquer um. Não ajuda você, mas ajuda o outro. Agora, anjo só desce para quem Deus manda. Anjo só desce para quem Deus manda. Eu vou falar de novo. Anjo só desce para quem Deus manda. Pastora Kátia, anjo só desce para quem Deus manda. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo: está tudo ruim aí embaixo, mas o céu está contigo, Maria. O céu está contigo. Bate na mão de alguém aí agora e diga para essa pessoa: o céu está contigo. O céu está contigo. Deus está mandando um anjo para cuidar dos teus filhos enquanto você trabalha. Deus está mandando um anjo para cuidar do teu marido enquanto ele trabalha. O céu está contigo. Tem dias, irmãos, tem dias que eu falo pouco, tem dias que eu falo pouquíssimo, e tem dias que eu falo menos ainda. E já houve dias em que eu não falei nada. Tamanho temor eu sentia. E quando eu pensava assim: estou maluca, porque estou sentindo como se um anjo estivesse comigo aqui agora. Chegava na igreja e Deus usava alguém e dizia: vede aí este varão que acompanha você. Isso é para quem crê. Quem não crê não precisa, a história é minha, não é sua. Mas já houve dias assim. Já houve dias assim. Já houve dias em que eu entrei em lugares aonde percebi que Satanás entrou em alguém para fazer mal em mim. Estou falando de possessão demoníaca e inconsciente. Estou falando sobre Satanás possuir a personalidade, caráter, espírito e mente de alguém, para que essa pessoa seja como uma marionete, uma casa vazia, para que depois de executar a sua vontade, faça com ela o que tiver que fazer. Já entrei em lugares assim, onde percebi que o mal estava aposto para me destruir. Me lembro que uma vez eu e minha amiga sonhamos o mesmo sonho numa tarde, antes de virmos para a igreja. Não vou contar qual é, porque é ruim. Mas eu e ela sonhamos o mesmo sonho à tarde antes de virmos para a igreja. Eu acordei tão apavorada naquela atmosfera que não é o sono profundo, nem você está acordada. Você sabe que é um sono, mas não consegue reagir na realidade. Quem já trafegou em batalha de espiritual sabe do que eu estou falando. É uma tormenta. Você quer falar o nome de Jesus e não sai. Você quer se mexer da cama e não levanta. Deus nos livre dessa noite e todas as outras. E ali eu levantei depois de muito custo, apavorada. Falei: meu Deus, eu preciso orar, porque este sonho foi muito real. Mas eu falei: não vou contar nada para minha amiga, porque não quero assustá-la. Só que eu levantei, 2 minutos depois ela levanta atrás de mim, pálida, e ela é negra. E não é essa aqui não, é outra. Ela é negra.
e levantou pálida. E eu disse para ela: o que foi? Ela disse: eu tive um sonho terrível. E eu disse: me conte. E ela contou o sonho que eu tive. E eu disse: isso não é sonho? Eu falei: dobra o joelho aí, nós vamos orar agora. E quando a gente começa a orar, o que a gente viu no sonho começa a acontecer no corredor do saguão do hotel. E eu intensifiquei a oração e disse: Deus, nos faz invisíveis agora. Cega o nosso adversário. E eu ouvi passos, passos, passos. E procuravam a gente, mas não achavam a gente. Deu a hora, saí. Meti a mão na porta, falei: Senhor, deixa aqui o teu anjo, dá uma palavra de ordem. Porque você não manda em anjo. Os anjos são de Deus, não são seus. Eu não aguento essa gente que sobe monte, bate pezinho e quer mandar em anjo. Pedi ao Senhor, roguei, fomos embora. Houve uma noite terrível naquele dia. O Senhor fez coisas grandiosas, revelações sobrenaturais. Quando voltamos, o mal nos esperava no saguão do hotel. Eu entrei com ela de costa, dei a volta no elevador e falei para ela: não se vira e não se mexe. E foi aproximando um homem com vontade, com desejo de nos fazer mal na nossa direção. E totalmente possuído. Você via isso a olho nu, sem ser espiritual. Se eu fosse carnal, eu diria insano. Ele veio vindo na nossa direção. Só estávamos eu e ela. Quando eu pensei: não sei mais o que fazer, não tenho o que fazer. Abre o elevador de serviço atrás, por onde um funcionário não obriga um convidado ou um hóspede a entrar. Só que como o elevador social não via, me sai um homem todo de branco, e eu nunca vi cozinheiro com botão dourado. Escuta isso. Me sai ele do elevador. Nunca mais eu esqueço de seu semblante nem de sua roupa. Eu nunca vi um trabalhador ter roupa tão branca no final da noite. Que isso? Já era para ter caído um molho de tomate? Alguma coisa? Me sai ele no elevador. Veja, eu não estou afirmando nada, só estou contando o que aconteceu. Me sai ele no elevador, diz assim para nós: boa noite, perdão, não disse nada, só disse assim: venham por aqui. Ele me vira de costa para o homem. O homem fica paralisado. Ele aponta a mão para dentro do elevador e diz: por favor. Eu mal respirei, entrei numa perna só. Ele fecha, escute isso, ele fecha o elevador, mas fecha assim, ó, de costa para o homem ele estava. O homem ficou parado, aí ele vira de costa para a gente e fica de frente para o homem. O homem olha para ele, duro no lugar, não consegue sair. A porta do elevador fecha, a gente sobe. Quando chega no nosso andar, eu nunca vi aquilo na minha vida. Ele fica olhando a gente na porta do elevador. Quando a gente entra, o homem some. E eu, curiosa como só, fui para abrir a porta do hotel, do quarto de novo, para dizer: deixa eu ver esse homem, porque eu não perguntei nem seu nome, parece coisa de filme. Eu não perguntei nem seu nome. Quando eu ia para meter a mão na porta, o Senhor falou para mim: não abre. Você está em segurança, fecha a porta e vai dormir. Acabou. Deus não precisa falar comigo 2 vezes não, irmão. Deus só fala uma. Deus só fala uma. Eu odeio apanhar desde criança. Deus só fala uma. Tirei a mão da porta. Aí você diz: irmã Camila, você está afirmando que é um anjo? Mas também não estou afirmando que não é. Eu não posso dizer que é, mas também não posso afirmar que não é, porque nem seu nome eu tinha. O que eu sei é que Deus ainda dá ordem aos seus anjos. Deus ainda dá ordem aos seus anjos. E enquanto eu estou falando isso aqui, Deus está dizendo: vede aí nesta noite quantos livramentos o Senhor vai dando. Deus está dizendo aqui: quando faltar gente, vai sobrar anjo. Pode faltar gente, mas não vai faltar anjo. O céu está cooperando com a gente. O céu está cooperando com os projetos que a gente tem para a glória de Deus. Então ele diz: mulher, por que chora? Porque levaram meu senhor e eu não sei onde o puseram. Ela entra, ela sai. E quando ela pensa que não tem mais o que fazer, ela vai chorando, chorando. Agora veja. Ela vai, ela busca Pedro e João vem, vê o que ela vê, mas não sente o que ela sente. Presta atenção, tem gente que vai ver o que você vê, mas não vai sentir o que você sente. Todos aqui estão ouvindo a mesma palavra, mas nem todos reagirão da mesma maneira. Tem gente aqui hoje que está vivendo a maior virada de sua vida. Tem gente aqui hoje que vai sair daqui com uma página da vida virada.
Já tem gente que só vai escrever um capítulo nessa noite. Maria chora, 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 mas não vai embora. Porque a gente tem que entender que não é um desconforto temporal que quebra um propósito no nosso coração. Ela fica lá. Eles vêm, mas não ficam com ela. Vão embora, mas ela fica. O texto já não fala mais de que as outras mulheres ficaram. Me parece que quando ela foi chamar Pedro e João, aquelas que foram com ela ficaram em casa e não voltaram. Por fim, ela está sozinha. Agora veja, Jesus viu ela chegando ali cedo, sim ou não? Sim ou não? O texto diz que ele não distava do horto que estava no sepulcro. Gente, Jesus estava a menos de 5 metros, de 4 metros de Maria Madalena. Ele viu ela chegar de madrugada, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele viu ela ir correndo para chamar Pedro e João, sim ou não? Sim. Viu quando chegou com eles, sim ou não? Sim. Viu eles indo embora e ela ficando, sim ou não? Sim. Viu ela entrando no sepulcro, sim ou não? Jesus viu ela conversando com os anjos? Jesus viu ela chorando copiosamente? Mas não aparece em momento nenhum. Ele quando é bom, mas quando quer fazer milagre, ele é terrível. Ela está chorando, mas ele não aparece. Só que o texto diz que ela entra no sepulcro, mesmo chorando. Presta atenção. Ela entra no sepulcro mesmo chorando. Não adianta você dizer que se compromete. Não adianta dizer que você está lutando pela vida de alguém. O Senhor quer que você se envolva para mostrar até que ponto você se responsabiliza pelo que diz que gosta. Ele viu ela chorando o tempo todo, mas não se manifestou. Só que o texto diz que quando ela entra no sepulcro, ele aparece para ela. O que você está dizendo, irmã Camila? Não é porque você está doendo que você tem que parar de se envolver. Não é porque começou a machucar que você tem que tirar seu corpo fora. Aí, irmã Camila, mas eu ouvi dizer que eu não posso me ferir. Então você está fora da vida, guerreiro. Porque uma mãe não deixa de guerrear por um filho só porque esse filho não quer mais que a mãe guerreie por ele. Uma mulher não deixa de guerrear por um marido só porque esse marido passou a beber. Meu irmão, a gente guerreia pelo que é nosso e a gente dá dignidade para aquilo que a gente quer. Não importa como o outro esteja. Um filho não deixa de ser um filho só porque é bêbado, continua sendo seu filho. Um marido não deixa de ser um marido só porque é um ébrio, ele ainda é seu marido. Uma igreja não deixa de ser o lugar que Cristo te plantou só porque você está com problema ministerial. Mas Camila, o que você está dizendo? Chora, mas entra. Padece, mas se envolve. O Senhor está dizendo a alguém, termina aquilo que você começou. Termina aquilo que você começou. O que é terminar? É acabar? Não, significa vai até o... Vai averiguar, vai saber o que está acontecendo. Ela chamou Pedro e João para entrar num lugar em que nem ela ainda havia entrado. Às vezes a gente faz isso, quer participar os outros de problemas que são nossos. Aí quando eles não resolvem, a gente diz, ninguém me ajudou e nem vai ajudar. O problema não é deles, é seu. E no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, foi Pedro e João, é o que está no texto? Foi quem? Deus está dizendo, começou, termina. Pare de culpar quem não te ajudou. Ah, mas poderia ter feito, poderia, mas não fez. Por quê? Porque dessa vez o projeto está no teu nome. O arquivo de Deus está no teu nome. E aí, irmã Camila, fecho aqui, que nem eu me aguento mais. O texto diz que quando ela entra chorando, tem coisa que a gente faz e é chorando mesmo. Você acha que eu prego bem todo dia? Ai, irmã Camila deve estar bem. Ou sei lá, eu acho que eles pensam que a gente é meio santo, tem uma vida. Meu Deus. Você acha que o pastor está bem todo dia? Você acha que o atendente do banco está bem todo dia só porque te dá bom dia sempre? Você acha que a aeromoça que sempre diz, olá, seja bem-vindo, ou bom descanso, está bem todo dia? Tá não, irmão, todo mundo tem suas guerras. Só que quando a gente leva uma coisa a sério, não é porque a gente está chorando que a gente deixa de fazer. Quem aqui já refogou um arroz e ficou mais salgado com as lágrimas que regou? Nesse dia alguém diz, salgou o arroz, dá vontade de dizer, foi as lágrimas miserável que eu joguei aí dentro. Só que a gente não deixa de fazer porque está doendo. Tá me entendendo, gente? E tem alguém dizendo aqui, irmã Camila, está doendo, mas ainda dá para fazer. Só não deixa pela metade. Enquanto o ministério de louvor se aproxima aqui do altar, o texto diz que ela sai. Quando ela olha, Jesus está bem próximo do jardim.
Quando eu li isso, Deus falou comigo: diga ao meu povo que é verdade que eu tenho os visto chorar. Diga ao meu povo que é verdade que eu tenho visto chorar e não tenho feito nada ainda. Só que veja. Jesus está ali o tempo todo, sim ou não? Mas não está falando nada. Mas está ali, sim ou não? Ele está dizendo: diga ao meu povo que meu silêncio não determina a minha ausência. Seja profeta de Deus para a vida de alguém e diga: Ele está vendo tudo. E não é porque Ele não está falando nada que não significa que Ele não esteja presente. Você diz: Deus, aonde tu estavas quando eu estava chorando? E Ele diz: naquele quarto escuro aonde você estava chorando. Deus, aonde tu está quando eu me acabo de chorar no boxe do meu banheiro, para minha mulher não ver que eu estou chorando? E Deus está dizendo: eu estava naquele boxe de banheiro junto com você. Só que você acha que meu silêncio determina a minha ausência, e não é assim. Eu estou em silêncio, mas estou presente. Eu estou em silêncio, mas é a minha presença que tem te sustentado, que tem te guardado, minha filha. Segunda coisa, Ele só se envolve depois que ela se envolve. Veja, Ele só aparece depois que ela entra. Irmã Camila, o que você está dizendo? Primeiro, o que você diz que é importante precisa ser importante para você, para depois ser considerado prioridade para Deus. Vou falar grosso modo. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: se for importante para você, vai ser importante para mim. Mas você só prova que é importante para mim quando você se envolve com aquilo que você diz que é importante para você. Terceira coisa, Jesus vai até ela e ela diz assim, ele diz: mulher, por que choras? Gente, esse Jesus, eu vou te falar um negócio. Ele sabe porque ela está chorando, sim ou não? Sabe ou não sabe? Mas ele está ali e ainda pergunta: por que choras? Ele sabe por que é. Só que Ele quer ouvir de você. Você conta para Pedro, você conta para João, você conta para outra Maria. Mas Ele está dizendo: você conta para todo mundo, mas para mim você não conta. Comigo você não fala. Ele está dizendo a alguém aqui nesta noite: eu quero ouvir de você. Oh, eu quero ouvir de você. De você. Conta para Ele agora. Diga onde está doendo. Fale dos seus complexos. Diga o que você está buscando. Diga o quanto você precisa dele. Ele está aqui nesta noite e está dizendo: eu quero ouvir de você. Jesus está aparecendo para alguém hoje aqui. Eu quero ouvir de você. Me fala o que você veio fazer nessa conferência. Ele está dizendo: fala para mim. Fala para mim, eu quero saber se você veio me ver. Ele está dizendo: eu quero saber se você veio atrás de mim. Eu quero saber se você ainda acredita na minha ajuda. Aí ele diz para ela: mulher,
Por que choras? A quem buscais? E ela está olhando para ele. Presta atenção nisso aqui, gente. Ela está olhando para ele, mas não vê que é ele. Às vezes a coisa está toda ali diante da gente, mas a gente não vê. Você pensa assim, está tudo destruído, está tudo bagaçado, e o Senhor está dizendo a alguém: eu estou diante de você. Olha, se tu sabes onde o puseram, me diga que eu buscarei. E aqui, irmãos, para mim, quando Deus falou isso no meu coração, eu vou te falar, isso me queimou por dias e me queima até agora. Ele me disse assim: Camila, quando você for movida por amor e sinceridade, olha isso, aquilo que você busca vai achar você. Não, vou falar devagar que é para você ruminar. Presta atenção. Ela foi ali para buscar Jesus, mas quem achou ela? Quem falou com ela? Quem apareceu para ela? Jesus está dizendo que quando a sua integridade, quando a sua motivação for sincera, aquilo que você está buscando vai achar você. Ou seja, não é você que acha o que você está buscando, é o que você está buscando que vai te encontrar. O que você está buscando vai te encontrar. Fica de pé do seu lugar que eu quero orar com você. Só você que tem um propósito. Mas Camila, eu estou buscando por algo, eu estou buscando por alguém, eu estou buscando por mais de Deus. Eu quero que o Senhor apareça para mim de um jeito que Ele nunca apareceu. Eu quero ver o Senhor.